7h15. O Alô começa com um caso de sequestro e baleados aqui no Espírito Santo. Um homem conseguiu escapar da morte numa emboscada armada por nada menos do que 9 traficantes, tá? Ele foi até um lugar comprar drogas e acabou sequestrado com outras 2 pessoas. Os 3 apanharam muito e foram levados para um lugar de execução. 2 deles foram baleados e um conseguiu escapar da morte. Como será que ele conseguiu, hein? Eu conto já já. Muito bom dia para você. Hoje é quarta-feira, 18 de março. O Alô Espírito Santo já está no ar. Alô Espírito Santo. Oferecimento. Loja do Thor. Mega inauguração Loja da Barra do Jucu, dia 1º de abril. Não é mentira. A gente começa com um caso ainda envolvendo um mistério. Nós temos novas informações sobre a morte do empresário Cristiano Vieira. O crime aconteceu depois que ele reclamou do uso de drogas na porta de casa. Eu vou chamar agora o Arleson Schneider, que traz pra gente esclarecimentos sobre essa história que ainda é misteriosa, né, Arleson? Bom dia pra você. Exatamente, Dani Cariello, bom dia a todos ligados aqui no Alô Espírito Santo. A Polícia Civil ainda continua atrás do suspeito de atirar e matar o empresário Cristiano Rosa Vieira, 51 anos de idade. Esse crime aconteceu nesse último final de semana lá no bairro Olaria, no município de Guarapari, lá na Cidade de Saúde. Estive lá hoje. E olha, Dani, a situação é a seguinte. Ironicamente, o Cristiano foi morto em uma rua chamada Rua da Paz. O Cristiano era um cara tranquilo, 51 anos de idade, amava a praia, surfava, trabalhava no mar, lutava jiu-jitsu, era um cara muito querido por todos lá na cidade de Guarapari. Ele chega no domingo de noite, cansado do trabalho, chega em casa, uma casa muito bacana, inclusive, e quando ele percebe que tem um grupo de pessoas fumando maconha na porta da casa dele, na Rua da Paz, embaixo da plaquinha, Rua da Paz. Ele chega para divertir a rapaziada que estava lá fumando a maconha. E ele é assassinado depois. No boletim de ocorrência, consta que ao lado do corpo do Cristiano tinha um revólver calibre 38. O 38, geralmente, ele tem 5 munições. Estavam as 5 munições intactas. As primeiras informações, Dani e amigos, era de que o atirador, a pessoa que matou o Cristiano, teria deixado a arma ao lado do corpo. Mas essa arma estava com 5 munições intactas. Hoje, lá no bairro Olaria, eu e Wagner Trabalho, que a gente bateu um papo com o pessoal lá, com alguns moradores lá da região, e eles falaram que o Cristiano, já de saco cheio do pessoal usando droga na porta da casa dele, ele teria ido com um revólver na mão advertir a rapaziada que estava lá. Chegou com uma arma na mão, vocês vão ficar fumando maconha aqui na porta de casa, tal. Com 38 na mão. Quando ele virou as costas para poder voltar para casa, o criminoso atirou 6 vezes. 6 vezes. 5 tiros acertaram o Cristiano, que não teve tempo de ser socorrido e morreu ali no local. E aí, hoje, quando a gente foi lá para Guarapari, inclusive, parabenizar o nosso editor Marco Túlio, que hoje fez um trabalho de produção maravilhoso, a gente achou um comércio onde que trabalha um irmão do Cristiano, o Fabrício. Cara, gente boa, simpático. Foi ele que foi lá no local do crime e viu o irmão estirado no chão. O Fabrício já estava trabalhando hoje. Aí a primeira pergunta, como é que você está conseguindo trabalhar? Aí ele falou, olha, estou tentando ocupar a minha cabeça para ver se eu esqueço tamanha violência. Ele não quis gravar a entrevista com a gente, mas a gente tomou um café, a gente bateu um papo hoje cedo lá no bairro Itabepuçu, em Guarapari. E aí ele estava falando que é comum pessoas fumarem maconha na porta da casa dos outros lá no bairro Olaria. E que essa não teria sido a primeira vez que o Cristiano foi lá falar, gente, pelo amor de Deus, tem praia aqui para tudo quanto é lado, tem mato, tem mangue, quer fazer besteira, pelo menos se esconde. Mas no domingo a reação foi outra. Uma das pessoas que consumia essa droga atirou para matar. E aí é o seguinte, lá em Olaria, o pessoal falando, esse cara que matou, ele não é do movimento, ele não é do tráfico, mas é um menino encrenqueiro, arruma confusão com todo mundo. Ou seja,
Todo mundo lá em Olaria conhece esse homem que atirou. Guarapari é uma cidade pequena, você está do centro à periferia em menos de 5 minutos. Todo mundo conhece esse homem que atirou e matou no Cristiano. No entanto, até o momento, ele não foi preso. Gente, é um caso muito grave. É um rapaz muito querido lá na cidade de Guarapari, que trabalhava na água, trabalhava no mar, passeio de lancha, passeio de banana boat, passeio de moto aquática. Morar em Guarapari e não gostar do mar é uma tarefa quase impossível. Então ele trabalhava com o mar, ele trabalhava com esporte, era um cara muito forte e que infelizmente acabou morrendo com 5 tiros disparados pelas costas. 5 tiros pelas costas tiraram a vida do Cristiano. A Polícia Civil segue investigando esse caso e segue na procura não só da pessoa que atirou, mas as outras pessoas que também fumavam maconha com esse atirador. Olha, o Cariello, realmente uma situação muito triste e grave. A Polícia Civil agora empenhada para poder identificar e localizar esse suspeito que matou o Cristiano de uma forma cruel e covarde pelas costas. As marcas dos tiros ainda estão lá, no portão da casa do Cristiano. A lancha que ele usava, o banana boat que ele usava, estão lá, a poucos metros da casa dele. Então é uma vida de um cara muito querido lá em Guarapari, que acaba se perdendo ali por causa de uma besteira. A Polícia Civil continua acompanhando esse caso. É claro, o jornalismo da TV Sim SBT Espírito Santo de olho nessa história. Dani? Pois é, Arleson, você pontuou bem, por causa de uma besteira. Hoje em dia, a gente tem até medo, não é isso? De chegar para alguém e falar: ô, meu filho, vai puxar seu fumo em outro lugar, vai caçar um rumo. Gente, é sério. Dia desse eu fui alertar um motorista, porque ele estava com o farol desligado, e ele me olhou feio. Quer dizer, você tem medo de advertir alguém por conta de alguma situação indelicada, indesejada, que é o cara ali fumando maconha na porta da sua casa, e de repente você morre. Olha como é que a coisa está banal. Um empresário cheio de saúde, querido na região, que mexia ali com coisas do mar, sabe? Com coisas de bem-estar, de qualidade de vida. Como é que perde a vida desse jeito? Olha, vamos entender então ainda o que aconteceu, né? Quem que atirou no Cristiano, e a qualquer momento a gente volta com mais informações. Um homem fez a própria companheira e ainda um bebê de 11 meses de vida reféns dentro de casa, armado com uma faca, depois sabe de quê? De uma crise de ciúmes. Oh, meu Deus do céu, cadê a Elisângela? Elisângela, mais um daqueles valentões, né? Tô com ciúme, ninguém sai de casa e nem o bebezinho, que nem 1 ano de idade não tem. Menina do céu, alguém ficou ferido nessa história? Muito bom dia pra você. Bom dia, Dani. Bom dia também para você de casa que acompanha o Alô Espírito Santo. Pois é, mais um valentão aí, né? Mais um caso de violência doméstica, e o pior que este aí ainda envolvia, né, uma criancinha de menos de 1 ano de idade. Isso aconteceu aqui no noroeste do estado, em Barra de São Francisco. Na verdade, a polícia militar, né, foi acionada, a força tática esteve no local, depois de que tudo estava acontecendo. Vizinhos primeiro tentaram ali conter, né, mas não conseguiram. O que aconteceu foi que o Riquelme Pereira Rodrigues, após ele suspeitar que a companheira dele, né, estava traindo ele, depois de muita conversa, eles conseguiram primeiro resgatar esse bebê. Graças a Deus, né, já foi uma preocupação a menos, e depois também continuaram aí a conversa para, depois disso, de bastante tempo, eles conseguirem também resgatar a mulher e fazer com que esse homem, né, se entregasse à polícia. Ele foi entregue, o SAMU também foi chamado para atender, fazer todo o atendimento aí da família, né? A gente sabe que, além das feridas, das marcas que ficam no corpo, o pior desses casos, na verdade, fica no coração, fica na cabeça, né, na lembrança, porque são situações muito trágicas, muito dramáticas. A gente não imagina o que passa na cabeça dessa mulher na hora, né? Se ela vai morrer,
se algo vai acontecer com o filho dela, que é o bem mais precioso da gente, né? Você que tem filho sabe do que eu estou dizendo. Então, assim, foi uma situação muito difícil, mas que graças a Deus, né, na medida do possível, terminou bem com esse homem detido, levado para a polícia, e agora a gente espera, né, que a justiça mantenha esse homem, né, longe dela, com medida protetiva, enfim, para que isso não se repita. E uma suspeita de traição apenas, né, Dani? Pois é, Elisângela, é os que eu sempre falo. Imagina bem se toda mulher traída fosse esfaquear o companheiro. Acho que tinha pouco homem andando na rua. Agora, tá acontecendo tanto o contrário. O homem suspeitou da traição. A gente não sabe se é verdade ou não, mas não vem ao caso. Ninguém aqui vai culpabilizar a vítima, né? Eu acho que eu tô sendo traído, vou dar uma facada nela. Gente, é o absurdo do absurdo esse cenário que a gente está vivendo aí de violência contra a mulher, de feminicídio, de tentativa de feminicídio. Isso tem que acabar. Obrigada, viu, Elisângela? Você pode voltar a qualquer momento. E o Alô entra agora nos detalhes da operação da Polícia Civil, que colocou 9 agentes da Guarda Municipal da Serra na mira da Justiça. Eles são suspeitos de crimes graves, como tortura, extorsão e até envolvimento com o tráfico de drogas. Patrick Sanches, bom dia. O que aconteceu com os envolvidos? Bom dia, Dani. Bom dia também para quem acompanha o Alô Espírito Santo nesse momento. Pois é, esses 9 agentes da Guarda Municipal da Serra, eles, por meio de uma decisão judicial, foram afastados de suas funções e de seus cargos por tempo indeterminado, ou seja, eles vão ficar provavelmente ao longo das investigações e não tem um prazo ali para retornar a exercer as suas funções. Como você disse, Dani, eles são suspeitos de ter envolvimento em coisas muito graves, como tortura, extorsão e até tráfico de drogas. Então, assim, é uma situação bem séria. A Polícia Civil está investigando toda essa situação. Inclusive, na manhã de ontem, a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão nas casas dos envolvidos e também na base da Guarda Municipal da Serra, que fica ali em Portal Jacaraípe. E durante essa operação, né, no cumprimento desses mandados de busca e apreensão, a Polícia Civil apreendeu os celulares dos envolvidos, encontraram também 4 simulacros de arma de fogo, que, para quem não sabe, são armas falsas, um carregador de pistola e também rádios comunicadores que não pertencem à Guarda Municipal. Então, a origem desses rádios, a função que eles utilizavam ali nesses rádios, ainda vai ser investigada. Lembrando que a investigação está sob sigilo da Polícia Civil, então mais detalhes não foram divulgados, também os nomes dos suspeitos não foram divulgados e a polícia vai seguir trabalhando, a gente vai seguir acompanhando. E lembrando, Dani, que se por acaso ao decorrer das investigações for confirmado de fato o envolvimento desses agentes, é algo muito sério, porque são funcionários que trabalham para propor a segurança, né, da população. Imagine só se for confirmado o envolvimento deles em crimes tão graves como a gente mencionou agora. Então, assim, é uma situação bem séria, a polícia está apurando, a gente vai seguir acompanhando as investigações, a Corregedoria da Guarda já está ciente de tudo, está acompanhando também toda a ação, muito bem como a Secretaria de Defesa Social da Serra, que também está ciente de tudo, inclusive os próprios guardas, os próprios suspeitos, né, eles já estão sabendo também que estão sendo investigados, já estão cientes também que estão afastados dos seus cargos e a gente vai continuar acompanhando para saber mais detalhes o decorrer dessa apuração, Dani. Tá certo, Patrick Sanches, obrigada pelas informações ao vivo. Agora, uma denúncia de descaso. Uma mulher afirma que o filho está há 4 meses internado num hospital particular de Cariacica, aguardando um procedimento. 4 meses, hein? E que sem essa cirurgia, ele pode até perder a perna. Vou chamar aqui o Fábio Gabriel, que tem mais informações sobre essa história. Bom dia, Fábio, é com você. Bom dia, Dani. Bom dia para quem está assistindo ao Alô Espírito Santo. O rapaz corre o risco, Dani, de ter a perna amputada. E como é que isso aconteceu? Esse jovem, ele sofreu um acidente em novembro do ano passado, um acidente de moto ali do município de Viana, e foi socorrido até um hospital particular de Cariacica. Ele já foi levado direto para lá.
E aí o que aconteceu, Dani? Diante da gravidade desse acidente, ele teve ali uma fratura exposta. A gente teve até acesso a essas imagens ali da perna dele, como ficou depois do acidente. É uma imagem muito forte, por respeito aí aos nossos telespectadores, nós não vamos nem colocar. Mas por conta disso, Dani, o que aconteceu? Ele precisou de um fixador para colocar ali na perna dele. O que é um fixador, Dani? É um dispositivo ortopédico que é colocado ali para estabilizar a fratura. E o que aconteceu? O médico, Dani, solicitou esse estabilizador, que é um pouco caro, mas o plano de saúde enviou outro, disponibilizou um outro fixador. E o médico disse, olha, com esse fixador a gente não pode fazer a cirurgia diante da gravidade da fratura, que foi uma fratura exposta. E aí, Dani, começou o impasse, o imbróglio entre o hospital e o plano de saúde. E a mãe desse rapaz, nós conversamos ali com ela, ela está desesperada diante dessa situação e por conta, Dani, desse tempo já prolongado aí, 4 meses que ele está internado naquele hospital, o que aconteceu? O rapaz acabou pegando uma bactéria e também está depressivo diante dessa situação. A mãe dele conversou com a nossa equipe, ela está muito aflita, desesperada, e não é por menos, Dani. Quem é pai, quem é mãe, principalmente, que está nos assistindo agora, qual é a mãe que quer ver o filho sofrendo em cima de um leito de dor? E essa mulher está desesperada, porque ela informou que a família não tem condições de comprar esse fixador, esse dispositivo ali, que é colocado na perna, e ela faz um apelo, conversou com a nossa equipe para que o plano de saúde e o hospital entrem em entendimento. Agora, Dani, uma coisa que chamou a atenção nessa história é que essa mulher, diante desse impasse, né, diante do hospital e do plano de saúde, um jogar responsabilidade para o outro, o que ela fez? Ela cobrou ali um posicionamento do hospital e, como resposta, ela informou que um médico da diretoria desse hospital simplesmente disse para ela que se ela não estivesse satisfeita com o atendimento ali oferecido ao filho dela, que ela poderia procurar, então, um outro hospital. Ou seja, Dani, é um absurdo o que está acontecendo com essa família. Então, nós estivemos lá, conversamos com ela. Daqui a pouquinho, eu vou trazer todos os detalhes em uma reportagem completa. Porque, Dani, muitas das vezes a gente sabe que o atendimento na saúde pública deixa a desejar. A pessoa, então, paga por um plano de saúde e muitas das vezes fica aí em uma situação como essa, dependendo de autorização, correndo o risco de ter a perna amputada e fica jogando a responsabilidade para o outro. É lamentável, mas daqui a pouquinho eu trago mais detalhes sobre essa história, Dani. É isso aí, Fábio. Não tá fácil ter plano de saúde. Daqui a pouco, então, a gente quer saber qual é o posicionamento deles para o caso dessa família que está vivendo essa angústia danada, né? Imagina seu filho correndo o risco de perder uma perna, 4 meses no hospital. O que será que o hospital tem a dizer? Daqui a pouco, então, todas as informações. Você já pensou em estar em casa, ouvir ali um barulho estranho e, de repente, ser atingido por um tiro? Foi isso que aconteceu com uma capixaba de 55 anos que venceu o câncer, mas perdeu a luta para a criminalidade. A gente vem mostrando esse caso aqui no Alô Espírito Santo e o mistério continua. Quem matou a dona Adélia? Entre lágrimas, silêncio e muita saudade, a família de Adélia tenta lidar com uma perda que chegou de repente. Uma dor que ainda parece difícil de acreditar e que também atinge os filhos que ela deixou, de 16 e 33 anos. O menino, tadinho, é aquela criança assim que era a companhia dela, né? A companhia dela. E estavam tudo... Parecia assim que eles estavam num sonho. Ele virou para mim e falou assim, parece que não é verdade que a mamãe tá aí. A menina, tadinha, dava dó de ver a Gabriela. Era o chão para ela, era tudo. A mãe dela era tudo para ela, né? A notícia chegou como um choque. Em questão de minutos, a esperança de que tudo não passasse de um susto deu lugar à certeza da perda. Olha, pra gente foi um choque. Um choque muito grande mesmo, porque
Mal mal tinha 1 ano e 3 meses que a gente tinha perdido uma irmã por causa de uma leucemia, né? E a gente estava recuperando ainda de uma morte, né? Muito, muito sofrida. E, de repente, meu irmão chegou aqui falando assim que ela tinha tomado um tiro e até aí a gente tá achando assim, né? Foi o tiro, né? Talvez passou de raspão, né? E aí, com meia hora, veio a notícia que ela tinha falecido. A gente entrou em choque. Né? A gente ficou em choque até hoje, fazer que a gente tá meio... A Nina ligou mais cedo falando que ela tinha levado o tiro e estava alojada na gordura da barriga dela. E eu esperando assim, eu falei assim, meu Deus, eu pensei por mim, eu falei assim, tomou um tiro na barriga, eu falei assim, alguma coisa tá errada. Eu falei, alguma coisa tá errada. Aí daí meia hora, a minha sobrinha ligou e falou assim, tia, a tia Adélia morreu. Aí eu estava sozinha em casa, menina, foi um desespero. Adélia Lamborghini Barbosa foi atingida por um tiro durante uma perseguição entre criminosos no bairro São Miguel no último final de semana. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu e morreu. A família ainda se recuperava da morte de outra irmã, há pouco mais de 1 ano. Agora precisa enfrentar mais um luto. Ela era uma pessoa guerreira. Ela era uma pessoa que, se ela queria uma coisa, ela corria atrás. Ela tinha comprado a motozinha dela, estava tirando carteira para ela poder vir mais cedo para cá, para ir embora mais cedo. Ela já chamava a mamãe de mamãe, ela nunca falava mãe, mamãe, mamãe, mamãe. E é muito triste a gente perder uma ajuda muito grande. Muito, muito. A mãe, dona Mariquinha, de 93 anos, tem Alzheimer. Não consegue entender o que aconteceu, mas nunca mais verá a Adélia. A dor ainda é muito presente na família de Adélia. Os irmãos ainda tentam entender como essa situação de violência terminou com uma morte tão repentina. E no meio de tudo isso, ficam as lembranças e também o pedido por justiça. E muita revolta, a gente ficou revoltada, porque ela se salvou de um câncer, né? E de repente uma bala de um bandido e pegar e matar ela. O que a gente quer é justiça. Falei? E depois foi socorrida no hospital e ainda deixaram ela cair da maca. A gente não tem direito de sair nem da casa da gente mais, né? Então é muito difícil, é muito sofrido pra gente. Muito triste pra gente, além de ter chegado no hospital com um tiro, os funcionários deixaram ela cair de uma maca. Então a gente está muito assim, a gente quer que eles apuram certo, porque como aconteceu para ela, pode ter acontecido com outra família. É uma morte muito sofrida. A gente sofreu cada um de um modo. Da outra minha irmã, a gente sofreu porque a gente sabia que ela estava doente, né? Essa daí foi uma morte de repente, uma morte que a gente não vai esquecer. Para a irmã, parentes e amigos, Adélia sempre será lembrada como uma mulher guerreira, simples e muito querida por todos. Uma presença marcante, que escolhia amar e cuidar de quem estava ao redor. Alguém que não escolhia a quem estender a mão. E ela evangelizou muito, tá? Esses meninos que teve o tiroteio lá em cima, ela evangelizava eles, ela falava, parava eles e falava. Aceita Jesus, vão para a igreja, sai dessa vida, que essa vida não vai te levar a nada. Ela falava, tadinha. Uma história de fé que termina com dor e deixa um pedido que ecoa na família: justiça. Uma história de fé e revoltante também, né? Afinal, a gente precisa entender de onde saiu o tiro que matou essa senhora, que já tinha vencido um câncer, que estava ali cheia de vontade de viver e agora tá aí, ó, dor, luto para a família toda por conta da criminalidade. Sobre a queda da maca, o Hospital Silvio Alvidos lamentou o ocorrido e disse que vai investigar o que aconteceu. Um jovem de 18 anos de idade foi preso em flagrante, suspeito de aplicar golpes contra um idoso de 72 anos. Ele utilizou ali 2 cartões bancários furtados da vítima para fazer compras em lojas da cidade. Olha aí a cara do sujeito, ó. Golpista, hein? Aplicando golpe num senhorzinho de 72 anos. Deixa eu chamar o Samuel de Fraga, que tem mais informações sobre isso. É com você, Samuel.
Bom dia, Dani, para você e para todo mundo que assiste o Alô. Pois é, mais um golpista atrás das grades, né, Dani? Pois é, esse caso aconteceu em Marataízes, depois que esse idoso de 72 anos começou a receber ali no celular dele, né, toda hora, mensagem. Ele foi olhar, Dani, aí tava lá, compra não sei aonde, aí ele desconfiou, foi lá no banco, pediu ajuda para poder alguém tirar um extrato, aí ele tirou esse extrato. Quando ele tirou o extrato, ele percebeu várias compras em comércios ali, em lojas ali de Marataízes, e ele estranhou, falei, mas como? Quando ele foi procurar, cadê os cartões de crédito dele? Então, os 2 cartões de crédito, ele foi imediatamente, ele chamou a polícia, foi lá, fez um boletim de ocorrência, e aí ele contou o que aconteceu durante o dia e descobriu que ele teve esses cartões que foram furtados dele durante o trabalho dele, ele não percebeu a ação desse jovem criminoso. E aí esse criminoso achou que tá tudo bem, saiu aí comprando pela cidade, fez compra em tudo quanto é lugar. Só que aí, através, né, das lojas das compras, conseguiram identificar o rapaz e foram até o endereço dele. Quando chegaram no endereço, ele estava do lado de fora, Dani, ele deu uma voadora para dentro de casa, correu, bateu a porta, pulou a janela, da janela pulou o muro e a polícia, perna para quem te quer atrás dele, ele fugiu em direção da mata. Na hora que ele estava correndo, o que ele fez? Ele jogou fora uma sacola, aí a polícia foi, pegou a sacola, tinha drogas dentro dessa sacola, mas não demorou muito, os policiais conseguiram botar a mão no gatuno e levaram ele para delegacia. Chegando lá, é claro, ele admitiu, né, que fez as compras, foram 13 compras, Dani, 13, imagine os prejuízos, infelizmente o boletim não contou qual o valor desses prejuízos. E a polícia também, após consultar o sistema, descobriu que ele já tem passagem também por outro crime, né? Enfim, ele foi levado para trás das grades, agora ele vai fazer compras lá na delegacia, né, atrás das grades. E a polícia, ela faz um alerta, Dani, que é o seguinte: todo cuidado é pouco quando se trata de cartão de crédito e dados pessoais, principalmente ao lidar também com os aplicativos bancários, para tomar muito cuidado, porque em poucos minutos o prejuízo pode ser imenso, pode ser muito grande. Outro ponto importante, Dani, a Polícia Civil alerta que perdeu o cartão de crédito, não importa, não sabe se perdeu, não sabe se roubaram, vá até a delegacia mais próxima, faça um boletim de ocorrência, ou você pode fazer presencial ou pode fazer também através da internet. É importante você ter esse documento em mãos para que você possa batalhar aí com compras feitas por outras pessoas, e você tendo ali, né, o boletim de ocorrência, você pode provar que não foi você quem fez e você pode conseguir resolver esse problema. Agora você vê, né, 72 anos de idade, o rapaz se aproveitar de um idoso e fazer uma coisa dessas, né, Dani? É brincadeira. Muita atenção com o cartão, hein, Dani? Muita atenção. Pois é, gente, situação chata, 72 anos de idade, normalmente é uma fase da vida que a pessoa quer ficar mais na paz, na tranquilidade, já não está mais naquela correria louca que a gente vive. Aí vai um golpistazinho, pá, pega o cartão do homem e faz compra em 13 lojas. Você imagina bem, o idoso ali quietinho na vida dele e a mensaginha no celular aparecendo, pipipi, compra confirmada, pipipi. Quando é você que fez a compra, meu amigo, aí tudo bem. Agora, quando não foi você, já aconteceu comigo, já deve talvez tenha acontecido com o Samuel, de ter cartão clonado, você fala assim, caraca, a dor de cabeça tá só começando, não é isso? Pois é, aí você fala assim, quem que eu procuro primeiro? Operadora de cartão? É a polícia? É aquela novela, porque você tem que procurar todo mundo para frear, para estancar ali o problema, né? Da pessoa tá usando seu cartão e vai continuar usando. Então, olha a dor de cabeça que o menino... E é o que o Samuel falou um tom assim de brincadeira, vai aplicar golpe atrás das grades. Mas a gente sabe que muitos fazem mesmo, hein? Muitos fazem mesmo. E é outro problema que tem que ser resolvido, do presidiário ligando para os outros, querendo passar golpe, querendo... até por telefone, querendo, oi, aqui é a operadora de cartão, você teve uma compra não autorizada, o cara tá lá dentro da cadeia, que a gente hoje consegue ver até no rastreador, ó. Olha bem como é que é um ciclo sem fim quando a pessoa nasce com esse trem de ser golpista. Aí é difícil, viu? E a gente agora vai fazer um alerta muito importante para quem tem
algum animalzinho de estimação. 4 cães foram encontrados mortos em um dos pontos mais movimentados da região de Campo Grande, em Cariacica. Olha que dó, gente. Ali tá escuro, mas dá para ver, em respeito a você, telespectador, tá borrocado, né? Tá borrado ali para você não ver a cena, mas realmente, olha lá, ó, tadinho dos bichinhos. Todos mortos lá num lugar que passa muita gente, e a suspeita é de que essa barbaridade tenha sido feita por envenenamento, covardia. Patrick Sanches tem mais detalhes, né, Patrick? Bom dia para você. Pois é, Dani, que tristeza, né? Essas imagens, realmente é uma situação muito séria e muito triste. Essa cena foi registrada às margens da rodovia Leste-Oeste, em Cariacica, pertinho ali do terminal de Campo Grande, perto ali do Faça Fácil. Quem passa por ali ou mora ali pela região sabe que é um local que tem muitos animais, muitos cachorros circulando por ali, fora a grande circulação de pessoas, né? Próximo do terminal, próximo do Faça Fácil. Então, assim, a gente sabe que tem muita gente que passa por ali todos os dias. E aí esses moradores que estavam caminhando ali no momento se depararam com 2 cachorros deitados no chão um pouco mais à frente. Só que eles acharam que tinha alguma coisa errada com esses animais. Quando eles chegaram para ver como é que estava ali a situação, para verificar, se depararam que os 2 cachorros estavam sem vida. E pior ainda mais, Dani, porque depois eles viram que poucos metros à frente tinha mais 2 cachorros mortos, ou seja, 4 cachorros perderam a vida. Ainda não se sabe o motivo, os moradores estão preocupados e eles querem uma investigação. Segundo os moradores, eles estão acreditando que possa ter sido envenenamento, como você mencionou, pela forma como esses cachorros foram encontrados, né? Todos ali mortos de uma maneira muito similar, o que é muito estranho. Então dá o palpite de que possa ter sido envenenamento. Isso levanta um alerta, principalmente para quem tem cachorro ali na região, deixa o cachorro circular pela rua sozinho. Então, assim, é um alerta, é um perigo, porque se de fato alguém tiver feito essa crueldade de envenenar esses animais, essa pessoa tem que ser descoberta. Porque, Carelo, quem garante que ela vai parar? Quem garante que ela não vai envenenar outros cachorros? Então, assim, é uma situação bem grave, bem séria, e a população, os moradores ali do bairro querem uma resposta, querem que haja uma investigação para não só descobrir como eles morreram, mas se houver alguém por trás, que essa pessoa seja descoberta o quanto antes, Dani. Falou, viu, Patrick? Quem garante que não vai continuar fazendo? Sabe o que é isso? É gente ruim, pessoa ruim. Porque para você matar propositalmente um bichinho que tá ali quieto, não fez nada contra você, tem que ser gente ruim. E a gente já viu vários casos acontecendo em todo o país, né? Teve cachorrinho apedrejado, cachorrinho que apanhou, e aí envenenamento. É pessoa ruim que não tem o que fazer e vai lá e arquiteta um plano desse. Já viu aquela história, né? Cabeça vazia, a oficina do bicho? Pois é, a pessoa tá lá sem ter o que fazer. Ah, vou matar uns cachorros na rua, vou espancar, vou envenenar. Teve gente que entrou em desafio de jogo lá, de agredir cachorrinho. Ó, não é bonito o negócio não, tá? Mas tomara que essas pessoas sejam pegas e pelo menos aprendam a lição. A gente sonha, né? A gente espera que aconteça, né? Obrigada, viu, Patrick? E olha, a Polícia Militar encontrou e apreendeu uma mochila cheia de drogas numa área de mata. Eita ferro, de quem será que era essa? Ah lá, toda no matagal, cheia de drogas. Olha lá quem ajudou. Ah, foi o cão farejador, né? Ok. Ah lá. Que bacana. Nossa, quem? Olha lá. Oi. O cão. Os cães da polícia ajudaram. Deixa eu chamar de novo a Elisângela Ramos para explicar pra gente. Ô, Elisângela, onde que foi essa história, hein? Ei, Dani, mais uma vez, bom dia para você e para quem assiste o Alô Espírito Santo. Pois é, a gente estava vendo um caso triste aí, né, de cães sendo envenenados. E olha só que trabalho bacana, né, que a equipe K9 faz da Polícia Militar. Eles ajudam e muito no trabalho de investigação. E ele é quem encontrou, né, toda essa droga aí. Não tinha nada de material escolar dentro dessa mochila, tinha um monte de droga. E essas drogas, elas foram encontradas pela Polícia Militar no bairro São Miguel, inclusive o mesmo bairro que
que a Adélia Lamborghini morava, aquela que morreu no último sábado, vítima de bala perdida, que nós mostramos inclusive há pouco aqui no Alô Espírito Santo. A polícia recebeu informações, né, e foi fazer buscas ali numa área de mata, no bairro São Miguel. E após mais de 2 horas, né, procurando, o Troz, o cão farejador da equipe K9, localizou, né, um sinal de odor, e aí os policiais encontraram, abaixaram, como a gente vê aí na imagem, conseguiram pegar essa mochila, e dentro dessa mochila, olha, tinha 15 tiras, mais 112 buchas e também 18 pedaços grandes de maconha. Quer dizer, foi um grande prejuízo para o tráfico, né? A polícia retirou, apreendeu aí todo esse material com a ajuda do Troz, o cão farejador, e também com a ajuda de informações. A gente sempre fala aqui da importância da população ajudar no trabalho da polícia através do Disque Denúncia 181. Então, muitas drogas estão fora aí de circulação, né? Fora das ruas, e graças também ao trabalho, né, que a polícia vem fazendo com a ajuda do cão farejador. Isso aconteceu na última segunda-feira, Dani. Pois é, Elisângela, o que você falou, né? O trabalho da polícia, somado às pessoas que ajudam ali com denúncias anônimas, e também ao trabalho que é lindo, feito pelos cães do K9, né? Que é a equipe que ajuda ali a farejar, né? Ajuda muito nesse trabalho de encontrar material entorpecente. Então, realmente, a gente tem que aplaudir o trabalho dos policiais, que também fazem juntamente com os animais. Que bom que, então, o material foi encontrado, viu? As bicicletas elétricas viraram febre, principalmente entre adolescentes, mas junto com a praticidade, que representa mesmo praticidade, né? Agiliza a vida ali de muita gente, não fica preso no trânsito, mas também aumentaram o quê? Os casos de furtos e roubos. A Polícia Civil fez um alerta importante para quem usa esse tipo de transporte. Uma bicicleta elétrica foi recuperada pela Polícia Civil na Serra. O caso desta terça-feira acende um alerta. Com o aumento do uso desse tipo de transporte, também crescem os registros de furtos e roubos. De dezembro até o dia atual, né, o dia de hoje, né, nós já contabilizamos aqui nas delegacias que correspondem, 13 ocorrências de roubo de bicicletas elétricas aqui na nossa área. A Polícia Civil do Espírito Santo avisa: é preciso redobrar os cuidados. Entre as orientações está o uso de travas reforçadas, como correntes grossas e cadeados tipo U, além de dar preferência a prender a bicicleta em locais fixos, iluminados e com circulação de pessoas. Sempre andando junto com cadeado, né, para não ter risco de ser assaltado, né? Porque normalmente o malandro sempre tenta na que é mais propícia, né, na mais fácil. Então sempre com cadeado, em todo lugar. Olha, a praticidade da bicicleta elétrica é inegável, mas na hora de estacionar, todo cuidado é pouco. Evitar locais isolados, usar travas de segurança e até investir em um rastreador podem fazer a diferença e impedir que o momento de lazer vire dor de cabeça. Você vai em um local, escola, supermercado, até o trabalho, né, tentar ver se coloca essa bicicleta com cadeado num local, né, num local seguro, né? E também a gente aconselha também a colocar rastreador para tentar inibir o furto e o roubo. Outro ponto de atenção é a exposição nas redes sociais. Publicar fotos, rotina e locais frequentados pode facilitar a ação de criminosos. Guardar a nota fiscal, anotar o número de série e manter registros da bicicleta também ajudam na recuperação em caso de furto. Eu estou com a bicicleta aí que foi recuperada. A gente ainda não sabe se é produto de furto ou roubo, mas, né, tudo indica que sim, mas a gente não conseguiu ainda identificar a ocorrência que tem aquela restrição de furto e roubo. E atenção, a orientação da polícia é clara. Em caso de abordagem, não reaja. Jamais reagir, né? Porque um bem patrimonial a gente recupera, mas a nossa integridade física não. Então a polícia aconselha a não reagir a qualquer tipo de abordagem. Pois é, olha a situação que a gente vive, né? Você trabalha,
para comprar a bicicletinha elétrica, que a gente sabe que tem um custo maior do que uma bicicleta tradicional. Você usa, às vezes, ali como seu meio de transporte, porque vai mais rápido. Então, você deixa de ter um carro, de ter um outro veículo para ter uma bicicleta elétrica, ainda tem que ficar grilado com a bandidagem. Olha, os bandidos estão levando, hein? Se pegar, não reage. É difícil, tá? Tá difícil correr atrás das coisas. Tem que ter muita paciência mesmo, muita resiliência. E olha, a detonação de rochas aqui no estado provocou momentos de muita tensão e também prejuízo para uma residência. Quem vai trazer as informações para a gente é o Samuel de Fraga. Ei, Samuel, é com você. Pois é, Dani Carilo, foi um susto para os moradores da localidade de Jaciguá, no interior de Vargem Alta. Essa detonação foi o seguinte: eles estão fazendo uma obra ali no distrito de uma nova ponte e eles precisavam retirar as pedras. Quem mora aqui na região sabe que lá é uma região com muitas pedras. E aí fizeram a detonação dessas rochas, só que eles não previram que isso poderia acontecer, né? As rochas detonadas acabaram se espalhando e atingiram uma casa. A gente pode ver nas imagens os estragos que foram feitos. Agora tem um detalhe que, graças a Deus, Dani, não tinha ninguém nesse imóvel, que esse imóvel já era um imóvel velho, tá? Estava para ser demolido, só que foi demolido antes da hora, né? Devido a essa explosão, essa detonação dessas rochas. Mas o que chama atenção é que esse caso assusta os moradores da região, né? Porque as pedras também se espalharam por várias outras partes ali da localidade. As pedras ficaram pelo chão, atingiram portões, paredes de outros imóveis. Graças a Deus, ninguém ficou ferido. Mas o que a população pede é que se tenha mais cuidado durante esse tipo de detonação, porque o pior poderia ter acontecido com os moradores ali dessa região de Jaciguá. A gente tentou falar com a prefeitura hoje pela manhã, mas os telefones da prefeitura, todos eles deram congestionamento, deram fora de área, ou então que o ramal estava com problema. Nós não conseguimos uma resposta. A única coisa que a gente conseguiu foi falar com um dos moradores da região, que disseram que a prefeitura iria enviar, né, o pessoal do CREAS. A Polícia Militar também atendeu a ocorrência, né? O socorro também foi até o local para ver se alguém tinha ficado ferido, mas graças a Deus ninguém se feriu. E o que a gente pede aqui no Alô, né, são aí que os líderes aí na comunidade que estão de frente com essas obras, que tenham um pouco mais de cuidado, né, para que possam prever um tipo de ocorrência como esse. Imagina, Dani, você está na sua casa lá, de repente cai a parede, você vai descobrir que foi atingido por uma pedra. Graças a Deus que dessa vez não tinha ninguém nesse imóvel, mas assim como foi num imóvel que não tinha ninguém, poderia ser também um imóvel com a família inteira dentro, né? Samuel, essa justificativa de não conseguimos prever que isso podia acontecer, para mim, na minha opinião, é conversa para boi dormir, tá? Porque várias pedreiras já tiveram registros de acidentes na hora ali que detonaram as pedras. A gente sabe que é um negócio muito rentável. Então, bum, sai explodindo pedra. Eu já fiz reportagem de gente que ficou cega porque a pedrinha entrou no olho da pessoa, de gente que teve a janela quebrada. Agora, olha isso aí, gente. A casa destruída. É o que o Samuel disse. Alguém por acaso estava vendo se tinha uma criança dormindo, se tinha um idoso, se tinha uma família? Olha o que poderia ter acontecido, né? Então tem sim que ter medidas de prevenção, estudo do local. Não dá para sair explodindo pedra. Menino, não deu para eu prever. Não cola. Não cola não essa justificativa. A gente sabe, né, que não dá para parar, que é um serviço muito importante, mas assim, faz alguma coisa, uma medida de prevenção, uma tela em volta, algo tem que ser feito, ainda que seja aquela coisa de tirar as pessoas do imóvel temporariamente, não sei, mas tem que proteger a comunidade. Você não pode morar perto de uma pedreira e de repente ter sua casa destruída porque os caras explodiram a pedra de qualquer jeito, não dá. Obrigada, Samuel, pelas informações ao vivo.
E agora tem novas informações sobre a morte do empresário Cristiano Vieira, hein? O crime aconteceu depois que ele reclamou do uso de drogas na porta de casa. É isso mesmo que você entendeu. O pessoal estava usando droga na porta da casa dele, ele falou, pô, gente, vai caçar um lugar aí adequado na porta da minha casa, isso, de novo? Não dá, né? Você não é obrigado a gostar de ver todo mundo fumando maconha na porta da sua casa. E aí deu no que deu, e a gente está tentando entender como é que foi o assassinato dele, né, Arleson? Exatamente, Dani. Quando a gente chegou lá, eu e Wagner Trabac, a gente já conhece de longe, né? Se é um lugar tranquilo, se não é tão tranquilo, a gente para para poder pedir informação. Quando a gente olha de longe assim, tinha um rapazinho assim, cadê? Fazendo gesto em alusão à maconha. Cadê a maconha para a gente poder fumar? Ou seja, ali onde o Cristiano morava é um ponto de venda de drogas. Esse menino que estava gesticulando para o outro foi uma das pessoas que a gente conversou. E ele falou, olha, gente, o Cristiano é um cara tranquilaço, mora aqui a vida inteira, nunca perturbou ninguém, ninguém perturba ele. Mas esse menino que a gente conversou, ele também tem o hábito de fumar maconha. E ele falou que um belo dia ele estava fumando maconha na porta da casa do Cristiano, chegou o Cristiano, ô meu padrinho, pô, vai fumar esse negócio pra lá? Ele, pô, irmão, desculpa, foi mal, não quero problema com você. Saiu dali e foi fazer a porcariada dele em outro canto, em outra rua, pelo menos afastado de família, afastado de criança, um pouco de respeito. Diferente do que aconteceu esse final de semana. Quando o Cristiano chega, rapaziada, só que o Cristiano, segundo o boletim de ocorrência, segundo testemunhas lá da região, estava com um revólver calibre 38 na mão. Aí você chega com o revólver na mão, na boca de fumo, ameaça os caras. O desfecho foi esse. Na hora que ele virou as costas para poder entrar em casa, o cara disparou 6 vezes. 6 vezes, 5 tiros acertaram as costas do Cristiano, que acabou morrendo na hora. Como eu disse, Cristiano é um cara muito querido, conhecido por todos lá na região, surfava, fazia jiu-jitsu, trabalhava com moto aquática, trabalhava fazendo passeios de lancha pela belíssima cidade de Guarapari. Não tinha filhos, era solteiro, tinha outros 3 irmãos. Hoje cedo, Carielo, eu estive no centro de Guarapari, eu estive lá no bairro Olaria, onde aconteceu essa fatalidade. Estive também no bairro Itabepuçu, onde o irmão do Cristiano, Fabrício, possui estabelecimento. Eu conversei com muita gente lá na Cidade de Saúde. Eu e Wagner Trabac preparamos uma reportagem e a gente vai conferir agora. Vamos ver. A Polícia Civil continua atrás do homem que atirou e matou Cristiano Rosa Vieira, de 51 anos. O assassino fugiu logo após o crime, que aconteceu na porta da casa da vítima, no bairro Olaria, em Guarapari, no último domingo. Aqui ninguém grava entrevista, mas os moradores bateram papo com a gente e eles contaram que os rapazes, os meninos que mataram a vítima estariam aqui nesse ponto. Mas eu quero chamar a atenção para um detalhe. O nome da rua que o Wagner vai mostrar pra gente, Rua da Paz. Aqui nessa esquina da Rua da Paz tinha um grupo de pessoas fumando maconha. E o Cristiano, ele morava exatamente aqui do outro lado. Ele saiu por aquele portão e veio pedir para que as pessoas que aqui estavam parassem de fumar maconha. Mas tem um detalhe nessa história. Aqui no local, uma pessoa contou que o Cristiano, ele teria saído armado de dentro de casa, estaria com uma arma na mão. Ele atravessou a rua, veio aqui e falou, de novo, fumando maconha na porta da minha casa. E isso segundo testemunhas. O Cristiano estaria com uma arma de fogo na mão. E na hora que o Cristiano virou as costas para poder voltar para casa, uma dessas pessoas teria atirado várias vezes em direção ao Cristiano. Foram tantos tiros que alguns deles ficaram aqui no portão da casa dessa vítima, deste homem, E a gente consegue contar aqui pelo menos 6 buracos no portão. 5 ali por onde que passam as pessoas e aqui no portão da garagem. 6 tiros foram disparados, 5 acertaram o Cristiano, que acabou morrendo na hora. No boletim de ocorrência, a informação é de que ao lado do corpo de Cristiano tinha uma arma, um revólver calibre 38 com as 5 munições intactas. Inicialmente,
Testemunhas teriam contado à polícia que o suspeito teria deixado a arma utilizada para matar o homem ao lado do corpo. Mas um vizinho que não quis gravar entrevista afirmou que quem atirou fugiu com a pistola na mão. Inclusive, este vizinho disse que quem matou o Cristiano é muito conhecido no bairro Olaria, mas não é ligado ao tráfico de drogas. O homem teria matado o Cristiano porque teria se sentido ameaçado. Ele estava com um grupo de pessoas e todos fugiram. Apesar do caso ter acontecido em uma região com tráfico de drogas, o bairro é aparentemente tranquilo, mas ninguém gravou entrevista. Muitas pessoas afirmam que é comum jovens fumando maconha na esquina da Rua da Paz. E era ali perto que ficava o material, os equipamentos que o Cristiano utilizava para trabalhar. Aqui onde nós estamos fica a poucos metros de onde o Cristiano morava, a prainha de Olaria, um local muito bonito. Olha, gente, o Cristiano, ele morou a vida inteira na casa onde ele foi assassinado. E aqui em Guarapari, todo mundo só fala muito bem deste rapaz. Era um cara que gostava de esportes, professor de jiu-jitsu e também trabalhava com o transporte marítimo, passeio de lancha, jet ski e também banana boat. Inclusive, o material de trabalho que o Cristiano utilizava ainda está na água e o Wagner Trabac mostra pra gente ali, né? A banana boat, aquele equipamento que o pessoal senta para poder passear, e a lancha. Ninguém ainda veio retirar aqui da água, a casa do Cristiano está vazia, ele morava no local sozinho, não tinha filhos e tinha 3 irmãos. Hoje cedo eu fui até uma loja onde um desses irmãos, o Cristiano, trabalha, e ele estava lá. 2 dias após a morte do irmão, ele estava trabalhando. Ele não quis gravar entrevista, está ainda tentando entender o porquê de tanta violência. Mas ele contou também que o Cristiano, além de uma pessoa muito querida e trabalhadora, todo mundo aqui na cidade de Guarapari respeitava ele. Ele disse que está tentando trabalhar para ver se esquece a tragédia que aconteceu com o irmão. Ele está muito, mas muito abalado. Ainda assim, continua trabalhando. Nas fotos, Cristiano aparecia sempre sorrindo, gostava do mar, amava a vida, segundo a família. A casa onde ele morava, em frente à Rua da Paz, estava vazia nesta quarta-feira. Vizinhos contavam que Cristiano era discreto. Quando não estava trabalhando, ficava em casa. Apesar dos moradores do bairro conhecerem quem matou o Cristiano, o suspeito ainda não foi localizado. A família da vítima quer justiça e pede a punição para todos os envolvidos. O corpo de Cristiano foi sepultado nesta terça-feira. Morava na frente da Rua da Paz, morreu querendo ter paz, né? Morreu querendo que a porta de casa não fosse baderna de gente querendo usar droga. É realmente uma história lamentável, viu? E um homem conseguiu escapar da morte numa emboscada armada por nada menos, gente, do que 9 traficantes. Não era 1 ou 2, não. 9. Outras 2 pessoas também foram baleadas. Elisângela Ramos tem mais detalhes sobre essa história. Ei, Dani, mais uma vez, ótima tarde para todos que assistem o Alô Espírito Santo. Pois é, essa ação aí, né, esse crime terminou com um homem no hospital, um homem morto, vários materiais apreendidos e a gente conta tudo como aconteceu agora para você. Olha, segundo informações da Polícia Militar, eles receberam a denúncia, né, de que 2 homens haviam sido sequestrados ali na região de Vila Lenira, num local conhecido, né, por toda a população como
como Buraco da Comadre. Esses criminosos aí, esses bandidos armados, inclusive, pegaram esses dois homens e colocaram em 2 carros. Depois levaram eles para um casarão ali na mesma região, no mesmo bairro. Aí provavelmente torturaram eles, né? E depois colocaram novamente eles nos carros, né? E levaram para uma área mais afastada, uma região de zona rural, conhecida como Córrego Macuco. Lá no Córrego Macuco, eles tiraram os dois dos carros, né? E atiraram várias vezes. Mas um deles conseguiu fugir ali. É uma região bastante cheia de mato, sabe? E bem ali pertinho também passa o trilho do trem. Então, esse homem que fugiu conseguiu entrar, né, mato afora, e conseguiu escapar dos criminosos, não foi mais recuperado por eles, né, visto por eles. Mas, em contrapartida, o outro, ele não teve a mesma sorte, acabou morrendo. Eles mataram esse homem e depois levaram ele para o trilho do trem, onde ele foi deixado. Nesse meio tempo, a Polícia Militar recebeu, então, denúncia anônima de que um homem tinha entrado, né, no Hospital Silvio Avidos, dado entrada no Hospital Estadual Silvio Avidos com ferimentos de bala. A polícia foi averiguar e também soube mais informações aí através das denúncias anônimas, né, e foram para o Buraco da Comadre. Lá no Buraco da Comadre, eles acabaram recebendo mais uma denúncia. A gente fala sempre aqui, né, e repete, porque realmente é muito importante a ajuda da população. O Disque Denúncia faz toda a diferença. Graças aí mais essa denúncia que chegou para eles via CIODES, eles conseguiram localizar e também prender, né, 4 pessoas, 3 homens e uma mulher. E junto aí, né, nessa casa onde eles conseguiram fazer essa prisão, no bairro ali também, Vila Lenira, né, no local conhecido como Buraco da Comadre, eles ainda apreenderam armas, drogas de todos os tipos, munição, também ainda conseguiram pegar radiocomunicadores, celulares, enfim, uma grande quantidade de material foi apreendido que vai ajudar, inclusive, né, nas investigações. E com isso a polícia conseguiu prender, então, essas pessoas e também descobrir quem foi o mandante. Essas informações ainda não foram divulgadas, né? Por exemplo, o nome da vítima, que continua internada no Hospital Silvio Avidos. Até ontem, segundo a Polícia Militar, ele estava estável, né? A última informação, a última atualização, eles não divulgaram o nome. Já o que morreu, eles divulgaram o nome. Quem morreu foi Tyson Oliveira Viana, de 23 anos. Ele era conhecido como Baiano. Então, uma operação rápida, um trabalho rápido da Polícia Militar. E aí esse homem acabou tendo sorte, né? Porque mesmo baleado, ferido, numa região, inclusive afastada da cidade, não é na região, né, urbana, no meio do mato, perto do trilho do trem, ele conseguiu ainda escapar desses bandidos. Como você disse, quase 10, né? Muita gente ali para um homem só. Não deram conta dele não, Dani. Mas que emboscada, hein, Elisângela? Que bom que a polícia agiu rápido, né? Conseguiu fazer uma operação rápido nessa história, mas realmente é assustador. Levaram os caras para uma área de mato, uma área isolada, quase 10 criminosos. Então, realmente chama a nossa atenção. A gente acha que só tem bandidagem na capital, ó. Não é nada. O interior tá assim também. Lembrando a você que essa história é exclusiva. Se você só acompanhou aqui no Alô Espírito Santo, e a gente volta a qualquer momento com mais detalhes desse caso chocante que aconteceu no noroeste do Espírito Santo. E o PROCON estadual e também a Polícia Federal fizeram hoje uma operação em postos de combustíveis da Grande Vitória. Fábio, Gabriel, o que eles encontraram nessa operação, hein? Pois é, Dani, o PROCON está fazendo aí essa fiscalização e não é só aqui no Espírito Santo não, é em todo o Brasil. Para poder dar mais detalhes do que o órgão está fazendo, Dani, eu vou conversar agora aqui com a Letícia Coelho, que é a diretora-geral do PROCON estadual. Letícia, boa tarde para você, obrigado pelo seu depoimento aqui no Alô Espírito Santo. Parece que está acontecendo uma
suspeita de preços abusivos praticados contra o consumidor, não é isso? É isso. Boa tarde, Fábio, Dani, todos os nossos consumidores capixabas. O Espírito Santo tem monitorado já os postos de gasolina, isso faz parte corriqueira do nosso trabalho, mas desde sexta-feira nós intensificamos, por determinação do Ministério da Justiça, da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, hoje em especial, junto com a Polícia Federal. Esse é um tema que está sendo tratado no gabinete do Ministro da Justiça para poder coibir todo o crime contra o consumidor. Hoje, o que a gente tem de indício é que há na cadeia produtiva, pode ser nos postos, na distribuidora ou ainda nas refinarias, um aumento excessivo sem a justificativa. O Código de Defesa do Consumidor diz que as empresas elas têm direito à livre iniciativa de mercado, mas é vedado, é proibido, é considerado um crime contra o consumidor toda vez que um preço é elevado sem justa causa, e há grandes indícios, fortes indícios de que isso tenha acontecido no caso dos combustíveis. A gente sabe que a gente tem um cenário de guerra, mas aumentar o valor apenas pela especulação de que em algum momento esse valor vai aumentar é vedado e é um crime contra o consumidor. Então, Letícia, só para o amigo de casa poder entender, então a gente sabe que o mundo está em guerra, enfim, esses conflitos, isso aí poderia ser um indício. Mas se não tiver, então, um indício que seja justificável, então é crime, não é isso? É crime. Inclusive, o PROCON está notificando essas instituições, todos os postos de gasolinas e também distribuidoras, analisando todas as notas fiscais de compra e venda. É isso que vai indicar. Ele já comprou mais caro e por isso ele está repassando para o consumidor. O que a gente pode adiantar é que a gente já tem encontrado inconformidades. As empresas elas têm direito a fazer a sua defesa, ampla defesa ou contraditório, mas nós já identificamos algumas divergências. Importante destacar que esses estabelecimentos podem receber multas pelo PROCON de até 14 milhões de reais, mas o presidente acabou de anunciar que as multas nacionais vão chegar a mais de 1 bilhão. Então é importante que todos se adequem, porque não é justo, é criminoso repassar isso para o consumidor. Agora, diretor, uma coisa que eu particularmente tenho observado, andando aqui na Grande Vitória, é que muitos postos, até uns próximos dos outros, têm colocado ali, por exemplo, o preço da gasolina comum ou aditivada ou o preço do álcool iguais. Por exemplo, um preço no estabelecimento está R$ 4,99 do álcool, aí a gente vai mais adiante, está o mesmo preço, enfim, a gasolina R$ 6,59, ou seja, isso configura aí um cartel, né? Isso também é crime, não é isso? É crime, não é um crime de fácil percepção, sabe, Fábio? Mas é importante destacar que essa operação, ela tem um refino diferente. A Polícia Federal está em parceria com os PROCONs, aqui no Estado do Espírito Santo, a nossa superintendência está participando. Além do PROCON estadual, ele é vinculado à Secretaria de Justiça, que também participou e está participando dessa ação. E todas essas possibilidades serão averiguadas no momento que a gente analise, então, as notas fiscais. Lembrando que a gente analisa aqui no PROCON estadual, mas encaminha para o Ministério da Justiça, que junto com a Polícia Federal, que está protagonizando e cabeceando, digamos assim, né, essa investigação, poderá identificar, inclusive, o caso de prática de cartel. Tá, então, Dani, essas são as informações da diretora-geral aqui, Letícia Coelho, do PROCON estadual. Você tem alguma pergunta aí do estúdio, Dani, para poder fazer aqui para a Letícia? Ô, Fábio, pergunta eu não tenho não, viu? Eu tô assustada com realmente essa alta do preço dos combustíveis. A gente chegou num nível que a gente chega perto do posto e repensa se vai encher o tanque. O frentista fala completar, você já dá uma risada, porque completar tá virando um desafio. Então, eu queria só saber com a Letícia o seguinte: cheguei no posto, vi que tá abusivo. Por exemplo, o litro do etanol tava R$4,10, agora foi para R$4,99. Eu posso fazer alguma coisa ali de imediato? Acionar o PROCON? Corre aqui que o negócio subiu de um dia para o outro. Dá para fazer alguma coisa assim?
Letícia, a Dani lá no estúdio está perguntando que caso o consumidor ele chegue para poder abastecer o veículo, ele suspeitar ali que o valor está abusivo, ele pode acionar o PROCON para informar o local onde fica o posto, enfim, a rua, o bairro. Isso é até importante, né? A participação da população no caso consumidor, não é isso? Isso é fundamental. Hoje os nossos alvos são alvos que já são monitorados pelo PROCON estadual e pelo Ministério da Justiça, mas nós também estamos indo a alvos que são frutos de denúncia do nosso consumidor, do consumidor capixaba. Então, através do nosso 151 ou do WhatsApp do PROCON, nós temos o e-mail também da fiscalização, que é fiscalização@procon.es.gov.br, e no site do PROCON estadual nós temos uma lupa lá chamada denúncia. Todos os canais do PROCON estadual, o 151 é o contato mais conhecido da população capixaba, mas todos os contatos estão no nosso site e a gente solicita, inclusive, que o consumidor, primeiro, chegou em algo que ele encontra que está um valor muito acima, não abasteça, procura outro posto, você também faz parte dessa escolha do mercado. Mas se você não está conseguindo e mesmo assim você identifica uma falha ali nesses valores ou tem uma suspeita, tira foto, registra, filma, se abasteceu, guarda a nota fiscal e encaminha essa denúncia para o PROCON estadual para que nós possamos então fiscalizar esse posto e dar um retorno que a sociedade merece. Tá, então, Dani, essas são as informações da Letícia Coelho, que é diretora-geral do PROCON estadual, e aí a participação da população, do consumidor também é fundamental para que o PROCON consiga agir e impedir as práticas de preços abusivos. Dani. Obrigada, Fábio. Esclarecimento importantíssimo, tá, gente? Porque tá assustador. Eu vou até chamar imagens ao vivo. Agora o nosso diretor vai colocar pra gente de um preço de um posto de combustíveis aqui na Grande Vitória. Olha aí, olha lá. A tela que aparece. Lembrando a você que há mais ou menos 10 dias o litro da gasolina estava sendo encontrado aqui na Grande Vitória por R$ 5,99. Olha lá, gente. 6,59, a normal, tá? Se for aditivada, você sai correndo. E o etanol tá aqui, ó, 4,99. E outros municípios como Cachoeiro já passou de 7 conto o litro da gasolina. Não dá, gente. Realmente, que bom que o PROCON tá, ó, se atinando, porque o brasileiro já tá passando perrengue, o salário de ninguém tá subindo assim, nessa velocidade da luz. E aí você vai abastecer, toma um susto desse. Inaceitável. Obrigada, Fábio e Gabriel, mais uma vez. E olha, flagrante de assalto em plena luz do dia. Onde será que esse crime aconteceu? A bandidagem tem mais hora para agir não, tá? Não precisa ser mais na calada da noite, não. Olha aí, tem imagem, ó. De dia, tudo certo, tudo bonitinho. Cadê? Chega o cara na bicicleta, ó, já vai para cima do outro, da mulher, toma e vai embora. Como se nada tivesse acontecido. Ainda mais mulher, né, gente? Que aí, para eles, é presa fácil. É difícil, né? É difícil ter que lidar com essa insegurança todos os dias. Samuel de Fraga, o que você traz de informação sobre esse caso? Pois é, Dani, esse caso aconteceu na cidade de Alegre, ali na região central, como você disse, em plena luz do dia, viu? Era por volta de 5h30 da manhã, quando a vítima caminhava ali, né, como quem não quer nada, com o celular. A gente vê nas imagens que o rapaz vem do outro lado da via de bicicleta, avista a vítima e fala: opa, presa fácil logo no início da manhã, 5h30 da manhã, ninguém na rua, tudo tranquilo. Ele imediatamente se dirige em direção à mulher. E ela percebe que alguma coisa vai acontecer, ela até ameaça atravessar a rua. Mas aí já é tarde demais e o gatuno dá o bote, pega o celular da menina e leva. A imagem, infelizmente, como está muito longe da câmera, a gente não pode identificar se o homem estava ou não armado, se ele ameaçou ou não com a arma. Mas tem um final mais ou menos feliz. Qual é esse final, Dani? Simplesmente que a polícia de Alegre agiu rápido e isso aconteceu de manhã, às 5h30 da manhã. Quando foi no final da tarde, já estava para escurecer, os policiais militares conseguiram localizar
localizar o gato gatuno, vapo nele, algema nas mãos, delegacia de Alegre, mas infelizmente o celular não conseguiram recuperar e não conseguiram tirar dele também onde foi que ele enfiou o celular. O que ele fez com o celular? Ela ficou sem o celular, mas pelo menos eu acho que ele não deve roubar tão cedo, a não ser que ele passe por aquela coisa do prende, solta, né? Bota na delegacia hoje, amanhã solta, ele vai roubar outro celular. Enfim, esses trâmites a gente ainda não sabe, mas que a polícia prendeu o gato gatuno, isso sim, teve esse final feliz aí pelo menos, Dani. Pois é, tomara que não seja solto rapidinho e não volte a atacar os outros no meio da rua. Obrigada, viu, Samuel? E olha só, a gente chamou a sua atenção agora há pouco para a alta dos preços dos combustíveis e, ó, o nosso WhatsApp mostra que tá todo mundo revoltado com isso, tá todo mundo indignado com os preços dos combustíveis aqui no nosso Espírito Santo. Olha bem, eu tô lendo aqui, o Evangelista mandou o seguinte: boa tarde, Dani, o Procon só tá nos postos de combustível agora porque os caminhoneiros ameaçaram fazer greve geral amanhã. Tem isso, teve isso, tem ou teve, porque eu não sei se a greve vai realmente acontecer, porque a gente só vai saber na hora, né? Mas ainda tem esse agravante aí. Ó, mas quem? Não falei de Cachoeiro? Bateu certinho, ó. O telespectador Noábia mandou aqui. Eles têm que vir aqui em Cachoeiro, tá um absurdo a gasolina. Aqui é o Eduardo. Eduardo falando de Cachoeiro. Eu vou a Cachoeiro de vez em quando e percebo isso também. Passo correndo dos postos porque não tá barato, né? Agora sim, mensagem da Noábia. Dani, boa tarde. Aqui em São Torquato a gasolina tá R$ 6,49 e em Cariacica tem postos praticando o preço de R$ 6,59. Aí, não sei, você trabalha para pagar a gasolina, né? Outra aqui, ó, Selmo, de Jardim Campo Grande. Dani, boa tarde. Aqui em Campo Grande também tá um absurdo. No Poço Ipiranga, na frente do Colégio Tal, tá quase R$8. Ah, não, gente. Ah, não, R$8? Não é possível. Manda foto pra gente, Selmo. Selmo, de Jardim Campo Grande. R$8 é de doer, tá? Para não dizer outra coisa. É de doer. Aí eu não sei o que estão achando. Ó, mas quem? Gessi. Dani, boa tarde. Pede fiscalização aqui em Cachoeiro. Enquanto vocês estavam falando aí de 6 e pouco, aqui em combustível o valor já passou de R$7 há muito tempo, mesmo antes desse cenário de guerra. Mensagem do Gessi, é mesmo. Esse preço que eu falei, 7 conto em Cachoeiro, foi antes dessa história de guerra. Também não dá para o empresário, para o cara se aproveitar, dá porque está tendo guerra. E aí subiu o preço da gasolina. Então, realmente, não dá. Mas quem, ó? Jean Carvalho. Boa tarde, Dani. Aqui no contorno em Cariacica, o etanol tá 5 e... Meu Jesus! 5,39 o etanol? Ah, nós vamos botar o quê, gente? Água? Porque a gente já foge do preço alto da gasolina botando etanol. Todo mundo tá fazendo isso. Agora, 5,39 doeu. Obrigada, Jean, por trazer essa informação pra gente. Edson de Vila Velha. Ô, Dani, boa tarde. Em Jardim América, o diesel tá R$ 7,90. Meu Deus do céu. Não tá sobrando nada. É sério, gente. O que a gente vai colocar nos carros? E eu não tô falando de luxo, não, tá? O brasileiro precisa, trabalhador, abastecer para poder chegar, ir e vir no trabalho. E isso afeta também o preço de passagem de ônibus, tá? Vocês sabem disso, que daqui lá para frente eles vão, aumentam e falam que é por causa do combustível. Mais gente aqui mandando, ó. Dani, boa tarde. Sou o Rafael, motorista de aplicativo. Sou de Santo André. Em Vila Velha, um posto estava R$4,23 no domingo. Na segunda-feira já estava R$4,89. É guerra isso, gente? Não é, né? Essa é aproveitar do consumidor. Vamos falar. Essa é aproveitar do consumidor. Mas quem, menina? Gleidson, já aproveita e passa em Nova Venécia, então. Os postos aqui já estão com gasolina R$7. Misericórdia, hein? Manda foto pra gente. Quem estiver perto do posto, manda foto pra gente dessas gasolinas aí, ó. R$7, R$8. Será que é gasolina com ouro derretido, gente? Só pode. Pelo amor de Deus, impressionante. Vamos respirar agora. Os detalhes da operação da Polícia Civil
que colocou 9 agentes da Guarda Municipal da Serra na mira da justiça, tá? Eles são suspeitos de crimes graves como tortura, extorsão e até envolvimento com o tráfico de drogas. Patrick Sanches acompanhando esse caso, né, Patrick? Exatamente, Karina. Como você falou, são 9 agentes da Guarda Municipal da Serra que estão sendo investigados, já foram afastados dos seus cargos, de suas funções, após uma decisão judicial e vão ficar afastados por tempo indeterminado. E a situação é bem séria, como você falou, eles são suspeitos de ter envolvimento em tortura, extorsão e até tráfico de drogas. Isso levanta, Karina, uma situação muito séria, porque se as investigações apontarem que, de fato, eles têm envolvimento nessas situações, levanta um debate muito sério. Afinal de contas, são profissionais, são funcionários que trabalham em prol da segurança. E aí você imagina um cidadão desse, né, um funcionário desse, andando fardado, andando de viatura e praticando esses crimes nos quais a polícia está investigando, como tortura, extorsão e até tráfico de drogas. Então, assim, é uma situação muito séria. As investigações estão sob sigilo, estão em andamento ainda e a polícia, na manhã de ontem, já cumpriu mandados de busca e apreensão e a gente vai conferir agora na reportagem o que os policiais encontraram na casa desses suspeitos. Vamos ver. 9 guardas municipais da Serra estão sendo investigados pela Polícia Civil. Eles são suspeitos de envolvimento em crimes graves como extorsão, tortura e até tráfico de drogas. O caso acende um alerta sobre a conduta de agentes que deveriam garantir a segurança da população. Segundo informações, a suspeita é que esses delitos eram praticados pelos investigados principalmente durante abordagens e prisões. A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão em desfavor desses agentes. E durante o cumprimento desses mandados, os policiais apreenderam celulares, rádios comunicadores que não pertencem à Guarda Municipal da Serra e também 4 simulacros de arma de fogo e um carregador de uma pistola. Outros equipamentos, como algemas e coletes, foram entregues à Corregedoria da Guarda Municipal. Os agentes já foram informados das investigações e foram afastados de suas funções por meio de uma decisão judicial. O afastamento dos agentes se deu em virtude de uma decisão judicial e eles estão afastados do serviço por tempo indeterminado. Aqui na sede da Guarda também foram cumpridos mandados de busca e apreensão. A operação ocorre por meio do DENARC, o Departamento Especializado de Narcóticos, e conta com o apoio da CORE, a Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais. A Corregedoria da Guarda também acompanhou toda a ação. Ao final das investigações, segundo o secretário, os agentes podem responder a processo administrativo. Estamos no início das apurações e, mais uma vez, eu destaco, essas apurações não são de responsabilidade da administração municipal, a gente está colaborando com o máximo possível, mas esse decurso do processo apuratório está na fase inicial e depois podem ter outros desdobramentos, inclusive com a instauração de procedimento administrativo, mas ainda é muito cedo para fazer qualquer juízo de valor sobre essa apuração. A Polícia Civil informou que as investigações estão em andamento sob sigilo. Os nomes dos agentes envolvidos não foram divulgados. A Corregedoria e a Secretaria de Defesa Social seguem acompanhando a apuração. Qualquer caso que surgir, a gente vai sempre ou efetuar o procedimento apuratório ou apoiar procedimentos apuratórios que são realizados por outras instituições. Pessoal, a mobilidade transforma vidas e na Citroën ela também é feita para todos. Se você é PCD, aproveite condições exclusivas pensadas para facilitar a sua conquista do carro novo. Citroën C3 e o Turbo, acabamento exclusivo e sofisticado e um design que tem presença por onde passa. Sinta a praticidade e o conforto em cada detalhe, enquanto o motor Turbo 200 entrega desempenho. E o melhor, hein? Tudo isso por R$ 91.936,39. Conheça também o Citroën Basalt Fio Turbo, com acabamento exclusivo e sofisticado e um design marcante, que tem presença por onde passa. E uma tecnologia que trabalha para você, trazendo bem-estar, praticidade e conforto no seu dia a dia. E por apenas R$ 97.412,61, numa oferta exclusiva para PCD. Vá até a Citroën Passion em Serra e Vitória e faça um teste.
Um incêndio deixou uma residência completamente destruída. Quem vai explicar como tudo aconteceu é a nossa querida Elisângela Ramos. Elisângela, é com você. Ei, Dani, mais uma vez ótima tarde. Pois é, esse segundo pavimento da casa que fica na rua Dom Pedro, aqui no bairro Esplanada, em Colatina, ficou totalmente queimado, né? Totalmente destruído. Isso aconteceu ontem à noite aqui no bairro Esplanada. Tinha uma senhora de 76 anos dentro, ela conseguiu sair da casa sozinha, ou melhor, acompanhada, porque ela levou o cachorro junto. Graças a Deus, né, que era a principal preocupação, né, de todos. Isso mobilizou, inclusive, né, moradores, o Corpo de Bombeiros, a Guarda Civil Municipal. Todos ficaram muito preocupados, até porque o incêndio atingiu o segundo pavimento e ficou próximo às fiações, né, de energia. Então, precisou também dessa energia ser desligada. O Corpo de Bombeiros esteve no local, conseguiu conter rapidamente essas chamas e, graças a Deus, né, não teve ninguém ferido no final dessa história. A suspeita é que a caixa de energia tenha dado algum curto-circuito, né? Algum problema, mas ainda será feita uma perícia. E hoje, na parte da tarde também, a Defesa Civil Municipal também vai, né, nessa casa para fazer toda a vistoria, ver se corre algum risco, né, se abalou a estrutura, enfim. Mas, assim, a informação principal que nós temos é que, graças a Deus, a proprietária dessa casa, que morava sozinha com esse cachorro, conseguiu sair, ficou bem, né? E só ficaram mesmo os prejuízos, né? O prejuízo aí financeiro, né? Material, mas o principal, que é a nossa vida, né? A vida dessa senhora e desse cachorrinho, ficou bem, graças a Deus, Dani. É isso, viu, Elisângela? É o que sempre dizem, vão-se os anéis e ficam os dedos, mas vou te dizer, tá? Vou te dizer que não deve ser fácil você olhar para sua casa, para tudo que você construiu. Olha isso, gente, o quarto. Você olhar para sua casa e ver o fogo queimando tudo que você, às vezes, ali, ó, parcelou no cartão, batalhou para comprar e perdendo tudo. A gente sabe, a vida não tem preço, a vida é o mais importante, tanto da senhora quanto do cachorrinho, mas que dor no coração ver os móveis, os objetos pegando fogo desse jeito, viu? Agora a gente vai... Muito obrigada, tá, Elisângela? A gente vai seguir por um rápido intervalo, mas a gente volta num instantinho só. Nem ouse sair daí. 12h35, voltamos já. Ei, bora falar de Obra Max? Começou a feira Portas e Janelas da Obra Max, hein? Produtos de qualidade profissional com disponibilidade imediata e os menores preços do mercado. É isso mesmo. Bora economizar então? Porta sanfonada PVC, só R$ 89,90. Folha de porta sarrafiada para pintura, R$ 119,90. Janela de correr alumínio branco, 1 por R$ 1,20, só R$ 189,90. Quer ver mais ofertas? Quer? Escaneie o QR Code que aparece na sua tela ou acesse obramaxofertas.com.br. Tá esperando o quê? Bora para a Obra Max Cariacica. A Obra Max fica na Avenida Mário Gurgel, Trevo de Alto Laje, de segunda a sábado, das 7 da manhã às 9 da noite e feriados das 8 da manhã às 6 da tarde. Ou compre de onde estiver em obramax.com.br ou pelo WhatsApp 27 3003 3400. Ei, pode se orgulhar, viu? Se tem um estado que se destacou no Brasil nos últimos anos, foi o Espírito Santo. Segue o líder! Líder na geração de emprego, com família prosperando e o comércio girando. Líder na expansão no número de leitos hospitalares e de UTIs. Em SAMU chegando mais rápido, em estradas encurtando as distâncias. Está em todo canto, esse é o nosso Espírito Santo. É motivo pra se orgulhar, é trabalho pra nossa vida mudar. Muda mesmo, com a melhor educação do Brasil, transformando o futuro de geral e a maior redução da violência dos últimos 30 anos. O Espírito Santo é referência em comida na mesa, em qualificação abrindo portas, em exportação crescendo e o interior crescendo junto, com responsabilidade e sustentabilidade. Ninguém fica para trás. É o primeiro até investimento, mais de 20 bilhões de reais, o maior da história, mudando a vida dos capixabas. Governo do Espírito Santo, um estado melhor a cada dia.
Qual é o seu ponto de partida para o sucesso? O nosso sempre foi ter um ponto de vista ousado, escrevendo junto com cada parceiro a história da comunicação capixaba. Ponto OOH. 50 anos. Seu ponto de conexão com o sucesso. É muito mais sabor e qualidade. Na hora de escolher, você já sabe. Peça Cofrio é muito bom. Peça Cofrio é mais gostoso. É pura qualidade e muito mais sabor. Se a marca é Cofrio, tem muito mais valor. Peça Cofrio é muito bom. Peça Cofrio é mais gostoso. Cofrio, sabor a toda prova. Inicie sua manhã bem informado. Microfone aberto. Notícias, variedades e tudo o que acontece no estado. De segunda a sexta, às 6 da manhã, na Massa FM. A minha rádio é massa. Bem-vindo a Med Senior, o plano de saúde exclusivo para quem tem 49 anos ou mais. Estamos presentes em 7 estados e no Distrito Federal, com estruturas próprias, modernas e acolhedoras, proporcionando atendimento humanizado, além de uma rede credenciada com serviços médicos de alto padrão. Med Senior, o nosso propósito é oferecer o que há de melhor para bem envelhecer. Mês imperdível do consumidor Zio Móveis. Mesa de jantar por 1.799. Sofá por 1.799. Aproveite na Zio, de Vitória na Pracinha de Goiabeiras, Vila Velha na Henrique Moscoso, Cariacica na Expedito Garcia, Breve na Serra. A Matrix apresenta o rock do ano. Alemão do Forró, o rei do forró capixaba. É muito forró, é muito sucesso. E pra deixar essa noite ainda mais quente, tem trio Remileixo, fazendo todo mundo dançar a noite toda. Prepare o coração, porque a noite promete ser inesquecível. 11 de abril, na Matrix. Alemão do Forró. Esse rock vai parar o Espírito Santo. Se o show é bom, a rádio é massa. O Brasil inteiro ganha na Telecena. Eu sou uma prova disso. Telecena é do Brasil. 40 anos Supermercado dos Tênis. Ofertas super especiais de aniversário para você. Sapatênis R$ 74,99. Sandália Molequinha R$ 129,99. Tênis Modari 4 vezes de R$ 52,49. Tênis Mizane masculino R$ 79,99. E os parcelamentos são imperdíveis, especialmente no crédito digital. 40 anos Supermercado dos Tênis. Comemore com a gente. É muito mais sabor e qualidade. Na hora de escolher, você já sabe. Peça Cofrio é muito bom. Peça Cofrio é mais gostoso. É pura qualidade e muito mais sabor. Se a marca é Cofrio, tem muito mais valor. Peça Cofrio é muito bom. Peça Cofrio é mais gostoso. Cofrio, sabor a toda prova. Preparar um café tem muitos significados. Aquele cheirinho irresistível. O leve sabor de uma boa conversa. O jeito único e especial de cada preparo. E como é bom poder aproveitar tudo isso ao lado de quem amamos. Porque no fim das contas, é muito mais do que uma xícara de café. É proteger o sabor dos encontros. Café Guardião. Sempre ao seu lado. Alô Espírito Santo, oferecimento, Loja do Thor, mega inauguração Loja da Barra do Jucu, dia 1º de abril, não é mentira. Meio-dia, 41 minutos, uma denúncia de descaso. Uma mulher afirma que o filho está internado há 4 meses num hospital particular de Cariacica, aguardando um procedimento. E que sem essa cirurgia, ele pode até perder a perna. Acompanhe nessa reportagem agora. Quem é mãe aí vai me entender, a gente fica desesperada. Eu não sei mais o que fazer. Ontem eu nem comi, eu nem bebi. Ontem eu não bebi um copo de água. O desabafo dessa mãe é por conta de ver o sofrimento do filho, que está internado e corre o risco de ter uma perna amputada. Matheus de Oliveira Rocha, de 21 anos, sofreu um acidente de moto em novembro do ano passado e precisa fazer uma cirurgia para colocar um fixador. Mas uma divergência entre o plano de saúde do rapaz e o hospital
está impedindo o procedimento. Quando eu liguei para o plano de saúde para cobrar o fixador que a gente realmente precisa, o fixador, a gaiola, eles falaram que está autorizado. Pelo plano de saúde, está autorizado. Pelo hospital, não chegou nada para o hospital como está autorizado. O plano está liberando um fixador que o doutor falou que não dá para ser utilizado, por questão de dinheiro, infelizmente. Eles querem liberar um fixador de custo mais barato, que o doutor me garantiu que eu não vou ter o mesmo efeito, que ele nem trabalha com esse tipo de material. Ela falou sobre o valor do fixador. Está baseada aí em R$150 mil. Muito dinheiro, assim, um dinheiro que a família, infelizmente, não tem condições. Já fazem quase 4 meses desde que Matheus sofreu o acidente e foi trazido diretamente pelo SAMU para este hospital particular que fica aqui no município de Cariacica, bem aqui próximo da prefeitura da cidade. E por conta desse tempo de internação prolongado, de acordo com a mãe do rapaz, o jovem já estaria tendo outros problemas de saúde. Os médicos aqui todo dia colocam pressão sobre amputamento, né? Amputar o membro do corpo, então ele está já deprimido, está entrando em depressão. Devido a ele estar 4 meses aqui também, já pegou uma bactéria no sangue e agora estão alegando que se a gaiola tivesse aqui não podia fazer o procedimento porque ele tem essa bactéria no sangue. Agora, um outro fato que chama a atenção nessa história é que por conta do impasse entre o hospital e o plano de saúde, a mãe do Matheus informou que ao cobrar uma agilidade aqui na unidade, ela acabou recebendo uma resposta nada agradável por conta da diretoria do hospital. Já chegou lá, né, de um tom meio que ignorante da parte deles, falando que eu poderia ir para outro hospital, já que eu não estou satisfeita aqui. Eu aleguei para ele o seguinte: eu pensei que você ia vir aqui para resolver o problema, não para me trazer outro. A nossa equipe procurou a assessoria de comunicação do hospital para saber sobre o caso de Matheus e também sobre a resposta dada pelo médico à mulher. Mas fomos informados que a pessoa responsável estava em uma reunião e que depois enviaria uma nota à nossa redação. Tentamos também um contato com o plano de saúde, mas até o fechamento da reportagem não tivemos respostas. Desesperada, a mãe faz um apelo. Para que eles olhem mais para a gente, para que eles tenham mais humanidade, mais amor ao próximo e façam alguma coisa, entendam o meu sofrimento como mãe, que estou ali prestes a perder meu filho um jovem, sonhador, jogava bola, ele sonhava em jogar bola, ele é trabalhador, trabalha na empresa Águia Branca, ele não é qualquer pessoa, cara, ele sempre foi um menino bom, sempre foi um menino trabalhador e agora está numa situação dessa daqui, uma situação que já fugiu do controle, do nosso controle. Eu faço um apelo, SAMP, pelo amor de Deus, olha pra gente, faça alguma coisa. Que situação, né? Que mãe que não fica sentida, né, com uma história dessa. Bom, vamos ao posicionamento, né, da operadora de saúde. Por meio de nota, a empresa afirmou que tem prestado assistência necessária ao paciente, prezando, abre aspas, pela qualidade, acolhimento e respeito à gravidade do caso, fecha aspas. Além disso, informou que todos os procedimentos adotados seguem as recomendações da Agência Nacional de Saúde, a ANS. O Hospital Meridional afirmou que o paciente recebe tratamento, um atendimento intensivo de uma equipe multidisciplinar. Segundo a unidade, ele já passou por cirurgias complexas, com foco na recuperação e na preservação da perna afetada. O quadro evoluiu com uma infecção considerada comum em casos graves e está sendo tratado com protocolos rigorosos. O hospital destacou ainda que todos os procedimentos seguem critérios médicos e dependem da autorização do plano de saúde. A instituição reforçou que mantém o acompanhamento contínuo, o diálogo com a família e todo o suporte necessário ao paciente. A gente segue na torcida por esse rapaz, né, para que ele se recupere o quanto antes. Agora eu tenho um recadinho para você.
Gente, sabe qual é a melhor parte da vida? É ser contemplado. Por isso, o consórcio Honda trabalha há 45 anos para você contemplar o melhor da vida. Como conquistar a sua moto Honda 0 km. No consórcio Honda, você planeja o seu sonho de um jeito fácil e que funciona. Dá para acompanhar e fazer tudo pelo aplicativo. Entre agora no QR Code que leva para o aplicativo ou para o site, baixe o aplicativo e saiba como entrar no grupo, dar os lances e ver os sorteios. É só escanear o QR Code que aparece para você. Os planos do consórcio Honda são flexíveis e no final todos saem contemplados e de Honda na garagem. Conte com quem tem experiência em fazer sonho acontecer e comece a conquistar a sua Honda. Consórcio Honda, há 45 anos, contemplando o melhor da vida. Agora, 12h48. Ótima tarde para você. Te espero novamente amanhã. Tchau, tchau.